Durante 3 décadas, eu levei uma vida dupla, que parecia impossível de ser descoberta. 2 maridos, 2 casas, 2 famílias. E eu equilibrava tudo como se fosse a maior atriz da minha própria história. Mas o segredo, um dia, sempre encontra uma forma de vir à tona. Quando a verdade foi revelada, aqueles homens que um dia juraram me amar se uniram, não para disputar meu coração, mas para me destruir. Olá, pessoal! Antes de começar, se vocês pudessem deixar um like neste vídeo, se inscrever no canal e comentar de qual cidade estão assistindo. Eu ficaria muito grata. Isso me ajuda muito a continuar trazendo essas histórias para vocês. Agora, respirem, porque o que vou contar hoje vai mexer com vocês tanto quanto mexeu comigo durante todos esses anos. Meu nome é Maria Cristina, tenho 62 anos e durante 3 décadas da minha vida eu vivi um segredo que ninguém poderia imaginar. Eu tive 2 maridos, ao mesmo tempo, por 30 longos anos. E, quando finalmente descobriram, eles se uniram para me destruir completamente, tirando tudo o que eu havia conquistado na vida. Sei que vocês devem estar pensando que eu sou uma mulher sem caráter, uma mentirosa, alguém que não merece compaixão. Mas antes de me julgarem, deixem-me contar como tudo começou. Porque às vezes a vida nos coloca em situações onde não há escolhas certas ou erradas, apenas escolhas de sobrevivência. Era o ano de 1993. Eu tinha apenas 32 anos e acabara de sair de um casamento devastador. Meu primeiro marido, o pai dos meus 2 filhos, havia me deixado por uma mulher mais nova, levando consigo não apenas meu coração despedaçado, mas também todas as nossas economias. Fiquei com 2 crianças pequenas, Pedro de 7 anos e Ana Luísa de 5, uma casa hipotecada e uma dívida que crescia a cada dia. Naquela época, eu trabalhava como secretária em um escritório de advocacia no centro da cidade. O salário era baixo, mal dava para pagar as contas básicas, quanto mais para manter o padrão de vida que meus filhos estavam acostumados. Eu via outras colegas de trabalho chegando com roupas bonitas, falando sobre viagens, jantares românticos, enquanto eu contava moedas para comprar pão no final do mês. Foi em uma dessas manhãs cinzentas de segunda-feira que tudo começou a mudar. Eu estava na recepção do escritório, tentando organizar a agenda do Dr. Rodrigues, quando ouvi a campainha da porta tocar. Levantei os olhos e vi um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, terno impecável e um perfume que chegou até mim antes mesmo dele se aproximar da mesa. Era daqueles perfumes caros, amadeirados, que ficam no ar muito depois da pessoa ter passado. "Bom dia", ele disse, e sua voz tinha aquela gravidade máscula que me fez parar tudo o que estava fazendo. Eu gostaria de falar com o Dr. Rodrigues sobre um divórcio. Eu o acompanhei até a sala de espera, notando como ele caminhava com confiança, como suas mãos eram cuidadas, como seu relógio brilhava discretamente no... Quando ele se sentou, cruzou as pernas de uma forma elegante, que me fez perceber que estava lidando com alguém de uma classe social muito diferente da minha. "Posso oferecer um café?" perguntei, tentando manter a voz profissional, embora meu coração estivesse batendo mais rápido do que o normal. "Por favor", ele respondeu, me dando um sorriso que transformou completamente seu rosto, açúcar, sem leite. Enquanto eu preparava o café na pequena copa ao lado da recepção, podia sentir que ele me observava. Não era um olhar predatório ou desconfortável, mas sim curioso, interessado. Quando voltei com a xícara, nossos dedos se tocaram brevemente durante a troca, e foi como se uma corrente elétrica tivesse passado pelo meu braço. "Eu sou Eduardo", ele disse, segurando minha mão por alguns segundos a mais do que seria considerado normal. "Eduardo Mendes." "Maria Cristina?" respondi, sentindo meu rosto esquentar. Ele ficou esperando por mais de 1 hora, e durante todo esse tempo, trocamos olhares e pequenas conversas. Descobri que ele era dono de uma metalúrgica, que estava se divorciando depois de 15 anos de casamento, que não tinha filhos. Ele descobriu que eu era divorciada, mãe de 2, e que estava lutando para reconstruir minha vida. Quando finalmente foi chamado para consulta, ele se despediu de mim com outro.
aperto de mão demorado e disse: espero vê-la novamente em breve, Maria Cristina. E ele cumpriu a promessa. 2 semanas depois, quando voltou para buscar alguns documentos, me convidou para tomar um café depois do trabalho. Eu hesitei por algum segundo, pensando nos meus filhos que estariam me esperando em casa, na pilha de roupas para lavar, nas contas para pagar. Mas algo na forma como ele me olhava, na maneira gentil como falava, me fez aceitar. Fomos a uma pequena cafeteria, no centro da cidade. O lugar tinha aquelas mesas de madeira escura, cadeiras estofadas em veludo vermelho e uma iluminação suave que criava uma atmosfera íntima. Eduardo pediu cappuccino para nós dois e um pedaço de torta de chocolate que dividimos. Enquanto conversávamos, eu me esqueci completamente dos meus problemas. Ele me fazia rir de uma forma que eu não ria há anos, me fazia sentir interessante, inteligente, desejável. Você tem uns olhos muito bonitos quando sorri, ele disse. Em determinado momento, fazendo com que eu desviasse o olhar. Sem graça. Faz muito tempo que ninguém me diz isso, confessei. Então as pessoas ao seu redor não prestam atenção no que realmente importa. Ele respondeu, cobrindo minha mão com a dele sobre a mesa. Saímos da cafeteria quando já estava escurecendo. Eduardo insistiu em me levar em casa de carro, um sedã preto com interior de couro que cheirava a carro novo. Durante o trajeto, ele colocou uma música suave no rádio e dirigiu devagar, como se quisesse prolongar aquele momento. Quando paramos em frente ao meu portão, ele desligou o motor e ficou me olhando no escuro do carro. Posso te ver novamente? Perguntou. E havia uma vulnerabilidade em sua voz que me surpreendeu. Eu gostaria muito, respondi sinceramente. Ele se inclinou e me deu um beijo suave nos lábios, que me deixou zonza. Não era apenas desejo físico, era conexão, era possibilidade, era promessa de que minha vida poderia ser diferente. Nos meses seguintes, Eduardo se tornou uma presença constante na minha vida. Ele me levava para jantares em restaurantes onde eu nunca havia pisado, me presenteava com roupas bonitas, ajudava com pequenos gastos dos meus filhos. Pedro e Ana Luísa gostavam dele, principalmente porque ele sempre chegava com algum brinquedo ou doce nas mãos. Era um relacionamento que me fazia sentir viva novamente. Depois de tantos meses de solidão e luta, ter alguém que se preocupava comigo, que me ligava todos os dias só para saber como eu estava, que segurava minha mão enquanto assistíamos televisão no sofá da minha sala, era como um bálsamo para minha alma ferida. Eduardo era carinhoso, atencioso e aos poucos foi assumindo o papel de homem da casa. Ele consertava o que quebrava, brincava com as crianças, me ajudava a tomar decisões importantes. Em 6 meses, ele já estava praticamente morando comigo, deixando roupas no meu armário, produtos de higiene no meu banheiro, ocupando seu lugar na minha mesa de jantar. Foi em uma dessas noites de sábado, depois que colocamos os meninos para dormir, que ele me pediu em casamento. Estávamos no quintal pequeno dos fundos da minha casa, sentados na gangorra velha que veio com a casa, olhando as estrelas. O ar estava morno, com cheiro de jasmim da cerca da vizinha, e podia ouvir o som distante da televisão de alguém sintonizada no programa do Faustão. Maria Cristina lhe disse, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso. Eu quero passar o resto da minha vida cuidando de você e dessas crianças. Quer casar comigo? O anel era simples, mas bonito. Uma aliança de ouro com um pequeno diamante que brilhava mesmo na luz fraca da lâmpada do quintal. Eu comecei a chorar. Não de tristeza, mas de alívio. Finalmente, depois de tanto sofrimento, tinha encontrado alguém que me amava de verdade. Sim, disse entre lágrimas. Eu quero casar com você, Eduardo. Nos casamos 3 meses. Depois, em uma cerimônia pequena no cartório, com apenas alguns amigos próximos e meus filhos como testemunhas. Eu usava um vestido azul. Claro que Eduardo havia escolhido para mim. Ele estava elegante de terno cinza. Depois, fomos almoçar em um restaurante bonito, onde Pedro derramou o refrigerante na camisa nova e Ana Luísa não parou de perguntar se agora Eduardo era oficialmente o papai dela. Os primeiros meses de casada foram os mais felizes da minha vida. Até então, Eduardo me dava segurança financeira e emocional. A casa ficou mais arrumada, as contas em dia, as crianças tinham tudo o que precisavam para a escola. Eu finalmente podia dormir à noite sem me preocupar se ia ter dinheiro para o mercado
na semana seguinte. Mas a vida, como eu logo descobriria, tem uma forma cruel de nos testar, justamente quando pensamos que encontramos a felicidade. Era uma quinta-feira de março, quando tudo mudou novamente. Eduardo havia viajado a trabalho para São Paulo e voltaria apenas no final de semana. Eu estava na rodoviária, esperando o ônibus depois do trabalho, quando senti alguém me tocar no ombro. Virei-me e vi um homem moreno, de altura mediana, com os olhos mais expressivos que já havia visto na vida. Ele estava sorrindo, mas parecia nervoso. Com licença, ele disse, e sua voz tinha um sotaque do interior que me pareceu familiar. Você não é a Maria Cristina que trabalha no escritório do Dr. Rodrigues? Sou eu, respondi, curiosa. Não. Me lembrava de Taylor Bisto. Antes, eu sou Roberto Silva, fui cliente do escritório há alguns meses, você me atendeu algumas vezes no balcão. Ele passou a mão pelos cabelos, um gesto que notei ser nervoso. Meu bem, eu queria te convidar para tomar um café, se você quiser, claro. Eu deveria ter dito não, deveria ter explicado que era casada, que estava feliz, que não tinha interesse, mas havia algo em seus olhos, uma sinceridade, uma tristeza familiar que me tocou. E se sou honesta comigo mesma, havia também uma curiosidade. Era a primeira vez em meses que alguém demonstrava interesse por mim de forma tão direta e simples. Eu sou casada, disse, mostrando minha aliança. Eu sei, ele respondeu, e o jeito como disse me fez perceber que não era uma tentativa casual de sedução. Eu só queria conversar um pouco. Você parece ser uma pessoa especial. E eu estou passando por um momento difícil na minha vida. Algo na vulnerabilidade de voz me fez aceitar. Fomos até a mesma cafeteria onde Eduardo me levara no nosso primeiro encontro. Mas desta vez, tudo parecia diferente. Roberto pediu café preto para ele e cappuccino para mim e começou a falar sobre sua vida. Ele havia perdido a esposa 6 meses antes em um acidente de carro. Estava sozinho, sem filhos, tentando dar sentido à vida novamente. Trabalhava como mecânico em uma oficina pequena, ganhava pouco, mas era um homem honesto e trabalhador. Havia me notado no escritório durante suas visitas para resolver questões do seguro da esposa, e disse que meu sorriso educado nos piores dias dele havia sido uma das poucas coisas que o faziam sentir que ainda havia bondade no mundo. Eu escutei por mais de 2 horas. Não sei se foi compaixão, se foi a solidão de Eduardo estar viajando, ou se foi algo mais profundo, mas quando ele me pediu para vê-lo novamente, eu disse sim, e assim começou a segunda parte da minha história. Uma parte que mudaria tudo para sempre. Os encontros com Roberto começaram de forma inocente. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma. Nos víamos apenas quando o Eduardo viajava, que acontecia pelo menos 2 vezes por mês, devido aos negócios da metalúrgica. Eu justificava nossos cafés como atos de caridade, ajuda humanitária para um homem que estava sofrendo. Mas no fundo do meu coração, eu sabia que havia algo mais. Roberto tinha uma forma completamente diferente de me olhar. Se Eduardo me via como uma mulher para ser protegida, cuidada, colocada uma redoma de vidro, Roberto me enxergava como alguém forte, resiliente, capaz. Nos nossos primeiros encontros, enquanto Eduardo estava em São Paulo fechando contratos, Roberto e eu conversávamos sobre tudo, sobre a dor da perda, sobre os sonhos que tivemos que abandonar, sobre como é difícil recomeçar quando a vida nos quebra em pedaços. Você é mais forte do que imagina, Maria Cristina, ele me disse numa tarde de abril, enquanto caminhávamos pela praça central da cidade. As árvores estavam começando a amarelar, e o vento frio me fazia apertar o casaco que Eduardo havia me dado no mês anterior. Criar 2 filhos sozinha, reconstruir sua vida depois de ser abandonada. Isso requer uma coragem que poucos têm. Não me sinto corajosa, respondi, chutando as folhas secas que cobriam o chão de pedra portuguesa. Na maior parte do tempo me sinto apenas cansada. Roberto parou de caminhar e se virou para me encarar. Seus olhos castanhos tinham uma intensidade que me deixava nervosa e curiosa. Ao mesmo tempo, você quer saber o que eu sinto quando olho para você? Eu deveria ter dito
Não. Deveria ter mudado de assunto, inventado uma desculpa para ir embora, lembrado que era uma mulher casada com um homem que me amava. Mas apenas balancei a cabeça afirmativamente, como uma adolescente esperando ouvir segredos. Eu sinto que finalmente encontrei alguém que entende o que é carregar peso do mundo nas costas e ainda assim conseguir sorrir pela manhã, ele disse, aproximando o rosto do meu. Eu sinto que você é a pessoa mais real que já conheci. Foi naquele momento, parados no meio da praça, com o som dos pássaros retornando dos seus ninhos e o cheiro de pipoca do carrinho que ficava na esquina, que Roberto me beijou pela primeira vez. Foi diferente do beijo de Eduardo. Se Eduardo me beijava com paixão controlada, com a segurança de quem sabia que eu já era sua, Roberto me beijou como quem estava se afogando e eu era o ar que ele precisava para respirar. Quando nos separamos, eu estava tremendo, não de frio, mas de confusão, de desejo, de culpa. Eu não posso, sussurrei, tocando meus lábios com as pontas dos dedos. Eu sei, ele respondeu, mas não se afastou. Eu também não posso. Mas aconteceu. Voltei para casa naquela tarde com o coração disparado e a mente em conflito. Eduardo chegaria no dia seguinte de viagem, traria presentes para as crianças, me abraçaria com aquele cheiro familiar de perfume caro misturado com avião. Me contaria sobre os negócios fechados, os restaurantes onde jantou, as pessoas importantes que conheceu, e eu teria que fingir que nada havia mudado, que eu continuava sendo a esposa grata e fiel que ele pensava que havia se casado. Mas havia mudado tudo. Nas semanas seguintes, a culpa me consumia de formas que eu não imaginava possível. Quando Eduardo chegava do trabalho e me abraçava pela cintura enquanto eu cozinhava, eu sentia como se tivesse um peso imenso no peito. Quando ele brincava com Pedro e Ana Luísa na sala, sendo o pai que eles nunca tiveram, eu me perguntava que tipo de pessoa eu estava me tornando. Quando fazíamos amor, eu fechava os olhos e às vezes via Roberto, o que me fazia sentir náusea de mim mesma. Eduardo notou minha mudança de comportamento. Você está diferente, amor, ele disse numa noite de sexta-feira, enquanto assistíamos televisão no sofá. Ele havia colocado minha cabeça no seu ombro, e eu podia sentir os batimentos do seu coração através da camisa de algodão. Está mais pensativa, mais distante. Aconteceu alguma coisa? Só estou cansada. Menti, entrelaçando meus dedos nos dele. O trabalho anda mais puxado. Ele aceitou minha explicação porque confiava em mim completamente. E essa confiança cega tornava tudo ainda mais doloroso. Roberto, por outro lado, parecia entender exatamente pelo que eu estava passando. Quando nos encontrávamos, ele não pressionava, não cobrava explicações, apenas estava presente, me oferecia seu ombro quando eu precisava chorar, segurava minha mão quando eu tremia de nervoso. Havia uma conexão emocional entre nós que eu nunca havia experimentado, nem mesmo com Eduardo, que eu amava profundamente. Eu não quero destruir sua família, Roberto me disse numa tarde chuvosa de maio, enquanto nos abrigávamos debaixo da marquise de uma loja fechada. A chuva batia forte, todo de lona, criando uma cortina de água ao nosso redor que nos isolava do resto do mundo. Se você quiser que eu desapareça da sua vida, eu desapareço. Só precisa dizer, eu não sei o que quero, confessei, apoiando a testa no vidro frio da vitrine. Eu amo meu marido, ele é um homem bom, me dá estabilidade, adora meus filhos. Mas com você eu me sinto completa de uma forma diferente. Completei após uma longa pausa, como se você enxergasse partes de mim que nem eu sabia que existiam. Roberto segurou meu rosto com as duas mãos, obrigando-me a olhá-lo nos olhos. Então não escolha, ele disse. Não ainda. E foi assim que começou. Não houve uma decisão consciente, um momento específico onde escolhi viver uma vida dupla. Simplesmente aconteceu, como água que encontra uma rachadura e vai alargando até criar um buraco. Eduardo continuava sendo meu marido oficial, o homem com quem eu dividia a casa, a cama, os projetos de futuro. Roberto se tornou meu companheiro emocional, aquele com quem eu dividia meus medos, minha solidão, minha necessidade de ser vista como mulher, e não apenas como esposa e mãe. A rotina que desenvolvemos era cuidadosamente orquestrada. Quando Eduardo viajava, eu ficava com o Roberto. Quando Eduardo estava em casa, eu era totalmente dedicada à família. Criei compartimentos na minha mente e no meu coração, como gavetas separadas que eu abria
e fechava conforme a necessidade. Roberto nunca exigiu mais do que eu podia dar. Ele entendia que eu tinha responsabilidades, que não podia simplesmente abandonar tudo por ele. Começou a trabalhar horários extras na oficina, para ter dinheiro para me levar a lugares bonitos quando podíamos nos ver. Me levava para almoçar em restaurantes pequenos nos bairros mais afastados, onde ninguém nos conhecia. Comprávamos sorvete e comíamos sentados no banco da praça, conversando sobre livros que ele me emprestava, filmes que queríamos ver juntos. Aos poucos, Roberto foi preenchendo espaços na minha vida que eu nem sabia que existiam. Com Eduardo, eu me sentia segura e cuidada. Com Roberto, eu me sentia compreendida e desejada de uma forma pura, sem condições. Eram dois tipos diferentes de amor. E eu descobri que meu coração era grande o suficiente para acomodar os dois. Os meses passaram e nossa relação se aprofundou. Roberto conhecia minha marca de café preferida. Sabia exatamente como eu gostava que ele passasse os dedos pelo meu cabelo quando eu estava estressada. Decorou todas as histórias que eu contava sobre Pedro e Ana Luísa. Ele me dava coisas simples: flores colhidas no caminho do trabalho, cartas escritas à mão com sua letra irregular mas carinhosa, pequenos objetos que encontrava e que o lembravam de mim. Eduardo, inconscientemente, facilitava a nossa relação. Suas viagens se tornaram mais frequentes conforme os negócios prosperavam. Ele abriu uma filial em São Paulo e passou a viajar, pelo menos uma vez por semana, às vezes ficando fora por 3 ou 4 dias seguidos. Eu me tornei uma especialista em gerenciar minha agenda emocional. Nas segundas e terças eu era completamente da família. Nas quartas e quintas, quando Eduardo viajava, eu era de Roberto. Nos finais de semana, voltava a ser esposa e mãe dedicada. Foi Roberto quem me ensinou a dirigir. Eduardo sempre disse que compraria um carro para mim quando fosse a hora certa, mas Roberto simplesmente me levou até um estacionamento vazio, numa tarde de sábado, e colocou as chaves do seu carro velho nas minhas mãos. Toda mulher deveria ter a liberdade de ir onde quiser, quando quiser, ele disse, ajustando o banco para minha altura. Vamos começar devagar. Passei 3 meses aprendendo a dirigir com Roberto. Foram algumas das tardes mais divertidas da minha vida. Ele era paciente quando eu engatava errado, ria comigo quando eu freava muito forte, me incentivava quando eu tinha medo de dar ré. Quando finalmente consegui minha carteira, Roberto me deu um chaveiro pequeno em formato de coração com nossos nomes gravados. Para você nunca esquecer quem te ensinou a voar, ele disse, beijando minha testa. Eduardo ficou surpreso e orgulhoso quando soube que eu havia tirado carteira. Por que você não me contou que queria aprender? Perguntou, segurando meu documento novo. Eu poderia ter pagado aulas em uma autoescola boa. Quis fazer sozinha, respondi, o que tecnicamente não era mentira. Queria te surpreender. Ele me abraçou forte e disse que compraria um carro para mim no mês seguinte. E comprou um Corsa vermelho, 0 km, que se tornou meu símbolo de liberdade. Com um carro, ficou mais fácil me encontrar com Roberto. Não precisava mais inventar desculpas elaboradas ou depender de ônibus. Eu simplesmente saía de casa dizendo que ia ao mercado ou visitar alguma amiga e me encontrava com Roberto em lugares mais distantes, onde tínhamos mais privacidade. Foi também nessa época que descobri estar grávida. Era uma manhã de novembro. Eu estava atrasada há 2 semanas, me sentindo enjoada e com os seios doloridos. Fiz o teste em casa, com as mãos tremendo enquanto esperava o resultado. Quando vi as 2 listinhas azuis, meu mundo desabou. Eu não sabia de quem era o bebê. Nos últimos 2 meses, eu havia estado com os 2. Eduardo, quando voltava das viagens cansado, mas carinhoso, me procurava com a paixão de quem sente saudades. Roberto, nas nossas tardes secretas, me amava com a intensidade de quem sabia que nosso tempo era limitado. As datas se misturavam na minha cabeça, e eu percebi que havia me perdido no meu próprio jogo. Sentei no chão do banheiro e chorei como não chorava há anos. Chorei pela confusão, pela culpa, pelo medo do que poderia acontecer. Chorei porque sabia que, independentemente de quem fosse o pai, aquele bebê seria o produto de uma mentira. E chorei porque, no meio de todo aquele caos, uma parte de mim estava genuinamente feliz por estar carregando uma vida nova. Quando contei para Eduardo naquela noite, ele me levantou do chão e me girou pela cozinha, gritando de alegria.
Nós vamos ter um bebê. Um bebê? Maria Cristina! Ele beijou minha barriga ainda lisa e começou imediatamente a fazer planos. O quarto do bebê. As coisas que precisaríamos comprar. Como contaríamos para Pedro e Ana Luísa que eles teriam um irmãozinho? Quando contei para Roberto 2 dias depois, ele ficou em silêncio por longos minutos. Estávamos sentados no banco da praça onde ele me beijou pela primeira vez e eu podia ver as lágrimas se formando nos seus olhos. É meu? Ele perguntou, com a voz embargada. Eu não sei. Respondi honestamente. Pode ser. Ele segurou minha mão e a beijou delicadamente. Independentemente de quem for o pai biológico, saiba que eu vou amar essa criança como se fosse minha. Ele disse, e vou amar você para sempre. Aconteça o que acontecer. Foi naquele momento que compreendi a dimensão real do que eu havia criado. Não era apenas uma aventura ou um relacionamento paralelo. Eram duas vidas completas. Dois mundos distintos que eu habitava com igual intensidade. E agora, havia uma criança no meio disso tudo. Uma criança que cresceria sem saber a verdade sobre sua origem. Durante os 9 meses de gravidez, vivi uma montanha-russa emocional constante. Eduardo se tornou ainda mais atencioso, mais cuidadoso comigo. Fazia massagens nos meus pés inchados, acordava de madrugada quando eu tinha enjoos, instalou um interfone no quarto para eu não precisar descer as escadas para atender a porta. Ele transformou o antigo escritório em um quarto de bebê lindo, pintado de amarelo com bichinhos na parede, berço de madeira clara e uma poltrona confortável para a amamentação. Roberto acompanhou a gravidez de longe, mas com igual dedicação. Me trazia frutas frescas que comprava no mercado, livros sobre maternidade, pequenos presentes para o bebê que escondia no meu carro para eu levar para casa depois. Ele memorizou meu calendário de consultas médicas e sempre perguntava como havia sido, como o bebê estava se desenvolvendo. Nas nossas conversas, ele tocava minha barriga com uma reverência que me comovia. Minha filha nasceu em agosto, e quando a vi pela primeira vez, meu coração se partiu e se recompôs ao mesmo tempo. Ela era perfeita, cabelos escuros como os meus, olhos claros que ainda não conseguia definir se eram como os de Eduardo ou os de Roberto. A chamamos de Sofia, um nome que tanto Eduardo quanto Roberto haviam sugerido em momentos diferentes. Eduardo chorou quando segurou a filha nos braços pela primeira vez. Ela é igualzinha a você quando era bebê, disse, comparando Sofia com as fotos antigas que Pedro e Ana Luísa tinham quando pequenos. E era verdade. Sofia tinha minha boca, meu nariz pequeno, minha forma de dormir, encolhida. 2 semanas depois, quando Eduardo viajou para inaugurar a filial de São Paulo, levei Sofia para Roberto conhecer. Ele a segurou como se ela fosse feita de cristal, com tanto cuidado que me fez chorar. Sofia agarrou o dedo dele e não soltou por vários minutos. Olha só, ele sussurrou, com a voz cheia de emoção. Ela já sabe que eu sou seu padrinho. E foi assim que decidimos oficialmente. Roberto seria o padrinho de Sofia. Eduardo achou a ideia maravilhosa quando sugeri: é importante que nossa filha tenha figuras masculinas de referência além de mim. Ele disse, e você sempre fala tão bem do Roberto. O batizado foi uma celebração estranha e bonita, ao mesmo tempo. Eduardo e Roberto se conheceram oficialmente, conversaram sobre futebol e trabalho, riram juntos das gracinhas que Sofia fazia durante a cerimônia. Eu ficava observando os dois homens que amavam interagir, sendo gentis um com o outro, unidos pelo amor que sentiam por e pela criança que uma de nós havia criado. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, Eduardo me abraçou na cama, enquanto Sofia dormia no berço ao lado. Sabia que o Roberto é um cara legal, ele disse, acariciando meu cabelo. Você escolheu bem o padrinho da nossa filha. Acho que vocês podem ser grandes amigos se Eli soubesse quanto estavam certas suas palavras por motivos completamente diferentes dos que imaginava. Os próximos 5 anos foram, paradoxalmente, os mais felizes e os mais tensos da minha vida. Sofia cresceu como uma criança saudável e alegre. Pedro e Ana Luísa se tornaram adolescentes responsáveis. Eduardo prosperou nos negócios. E Roberto continuou sendo minha âncora emocional. Eu havia encontrado um equilíbrio precário, mas funcional, entre meus dois mundos, até que pequenas rachaduras começaram a aparecer. A primeira foi
tão sutil que quase passou despercebida. Era dezembro de 1999, véspera do novo milênio, e Eduardo havia organizado uma festa em casa para comemorar a virada do ano. Convidamos vizinhos, colegas de trabalho dele, alguns amigos da escola das crianças e, naturalmente, Roberto, que já era considerado parte da família. A festa estava animada. Eduardo havia contratado um DJ. Montamos uma mesa farta na varanda. As crianças corriam pelo quintal com aqueles óculos divertidos do ano 2000. Eu circulava entre os convidados, servindo bebidas, conversando, me sentindo genuinamente feliz por ter conseguido criar aquela vida aparentemente perfeita. Era quase meia-noite, quando notei algo estranho. Cristina, nossa vizinha mais fofoqueira, estava parada perto da mesa de bebidas, observando fixamente Roberto, que brincava com Sofia no colo. Ela tinha aquela expressão curiosa que eu conhecia bem, a mesma cara que fazia quando descobria algum escândalo no bairro. Maria Cristina, ela me chamou, puxando meu braço com força desnecessária. Posso falar com você um minutinho? Fomos até a cozinha, onde ela fechou a porta e me encarou com um olhar conspiratório que me deu um frio na barriga. Escuta, querida, ela disse, baixando a voz como se estivéssemos tramando algo ilícito. Eu não queria ser fofoqueira, mas você não acha que a Sofia se parece muito com Roberto? Senti meu sangue gelar. Como assim? Perguntei, tentando manter a voz normal. Ora, querida, olha só. Ela gesticulou em direção à sala, os mesmos olhos castanhos, o mesmo formato do rosto, até o jeito de sorrir é parecido. Se eu não soubesse que ele é só o padrinho... Cristina, eu a interrompi, forçando uma risada. Você está vendo coisas onde não existem. A Sofia puxou a mim. Todo mundo diz isso, mas o comentário ficou ecoando na minha cabeça. Naquela noite, depois que todos os convidados foram embora, fiquei observando Sofia dormir e tentando enxergar semelhanças com Eduardo ou Roberto. Era verdade que ela havia puxado mais a mim, mas certas expressões, certos gestos, me lembravam inevitavelmente de Roberto. O segundo sinal de alarme veio alguns meses depois. Eduardo estava organizando os documentos para o imposto de renda quando encontrou recibos de combustível com datas estranhas. Amor, ele me chamou do escritório, segurando alguns papéis. Você pode me explicar estes recibos aqui? Meu coração disparou. Eram recibos dos dias em que eu havia me encontrado com Roberto em cidades vizinhas, quando queríamos ter mais privacidade. Esses, disse, tentando parecer casual. Eu fui visitar minha prima Roseli em Ribeirão Preto algumas vezes. Lembra que ela estava passando por aquela separação complicada? Ela precisava de apoio. Eduardo franziu a testa. Mas aqui tem recibos de 3 cidades diferentes. Além de Ribeirão, tem de Franca e Araraquara. Engoli seco. É que a Roseli estava indo e voltando da casa da mãe dela. Sabe como é? Às vezes, eu a encontrava no meio do caminho. Ele me olhou por alguns segundos, que pareceram eternos, depois guardou os recibos. Da próxima vez me avisa que você vai fazer essas viagens longas. Eu fico preocupado quando você sai sozinha na estrada. Claro, amor. Desculpa não ter comentado. Mas percebi que ele havia anotado algo em um bloquinho antes de guardar os papéis. O terceiro incidente foi o mais assustador. Roberto havia conseguido um trabalho melhor em uma concessionária, e para comemorar, me levou para jantar em um restaurante mais sofisticado, numa cidade próxima. Era uma quinta-feira à noite, Eduardo estava em São Paulo, as crianças ficariam na casa da minha mãe. O restaurante era lindo, com velas nas mesas e música ao vivo. Roberto estava mais bonito do que nunca, usando uma camisa social azul que realçava seus olhos. Conversamos sobre nossos sonhos, sobre como estava sendo difícil para ele se reajustar à vida social depois da morte da esposa, sobre como eu me sentia dividida entre 2 mundos que amava igualmente. Às vezes, eu penso como seria se nós tivéssemos se conhecido primeiro, ele disse, segurando minha mão sobre a mesa. Se eu tivesse chegado na sua vida antes do Eduardo, não podemos pensar assim, respondi, embora meu coração disparasse com a possibilidade. O que importa é o que temos agora. E o que temos agora é suficiente para você? Ele perguntou, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que me partiu o coração. Antes que eu pudesse responder, senti alguém tocar meu ombro. Virei e quase desmaiei. Era Márcia, uma das amigas da escola do Pedro, mãe de um colega da turma dele.
Maria Cristina! Que coincidência te encontrar aqui, ela disse, com aquele entusiasmo exagerado que me fez perceber imediatamente que a situação estava complicada. E quem é este gatão? Minha mente ficou completamente em branco. Eu estava, obviamente, em um encontro romântico, em um restaurante a 60 quilômetros da minha cidade, de mãos dadas com um homem que não era meu marido. Oi, Márcia, consegui gaguejar. Este é o Roberto, amigo da família. Amigo da família que leva você para jantares românticos longe de casa? Ela disse. Embora estivesse sorrindo, percebi o tom malicioso na voz. Roberto, percebendo meu desespero, se levantou e estendeu a mão para ela. Roberto Silva, muito prazer. A Maria Cristina estava me ajudando a escolher um presente para minha namorada. Ela entende de mulheres. A mentira foi tão rápida e natural que quase acreditei. Nela, Márcia pareceu comprar a história, mas vi que continuava observando nossas mãos entrelaçadas sobre a mesa. Que romântico da sua parte, ela disse. Bem, não vou atrapalhar mais vocês. Boa sorte com o presente. Quando ela se afastou, Roberto e eu ficamos em silêncio por longos minutos. Meu coração estava batendo tão forte que tinha certeza de que ele podia ouvir. Precisamos ser mais cuidadosos, sussurrei. Ou precisamos parar com isso? Ele respondeu, e pela primeira vez, em 5 anos, vi medo real nos seus olhos. Nos meses seguintes, comecei a notar mudanças sutis no comportamento de Eduardo. Ele fazia perguntas mais específicas sobre onde eu havia estado, conferia mais vezes a quilometragem do carro, chegava em casa de viagem mais cedo do que havia avisado. Nunca de forma acusatória, sempre com a desculpa de estar preocupado comigo ou de ter sentido saudades, mas eu conhecia meu marido. Eduardo era um homem inteligente e observador. Se havia alguma coisa estranha acontecendo, ele eventualmente descobriria. A paranoia começou a me consumir. Eu passava horas conferindo se não havia deixado nenhum rastro dos meus encontros com Roberto. Apagava mensagens, conferia se não havia esquecido nada no carro, inventava álibis detalhados para cada saída. Comecei a ter pesadelos, onde Eduardo descobria tudo e me expulsava de casa, levando as crianças embora. Roberto também estava sendo afetado pela tensão. Nossos encontros ficaram menos frequentes e mais tensos. Ele começou a falar sobre se mudar para outra cidade, recomeçar a vida longe de mim. Eu não aguento mais te ver sofrendo por minha causa. Ele disse numa tarde de outono, enquanto caminhávamos pela mesma praça onde nos beijamos pela primeira vez. As árvores estavam secas, o vento frio me fazia tremer mesmo dentro do casaco. Você merece ter paz. A paz que eu tenho é quando estou com você, respondi, segurando seu braço. Não fale em me deixar, Roberto. Não agora. Mas eu sentia que alguma coisa estava mudando, se deteriorando. O equilíbrio perfeito que havia mantido por anos estava se desfazendo, e eu não sabia como impedir. Foi então que Sofia começou a fazer perguntas. Ela já tinha 5 anos, estava mais esperta, mais observadora. Começou a notar que o tio Roberto aparecia sempre quando o papai Eduardo viajava, que eu ficava mais alegre nos dias em que ele visitava, que havia fotos dele no meu celular, que eu escondia rapidamente quando alguém se aproximava. Mamãe, ela me perguntou uma manhã, enquanto tomávamos café da manhã sozinhas. Pedro e Ana Luísa já haviam saído para a escola. Eduardo estava no banho se arrumando para o trabalho. Por que o tio Roberto não vem jantar aqui em casa quando o papai está? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Como assim, amor? É que ele só vem quando o papai viaja. Mas eu gosto quando ele está aqui, ele conta histórias mais engraçadas. Que o papai... Eduardo escolheu exatamente esse momento para descer as escadas, já arrumado, ajeitando a gravata. Quem conta histórias mais engraçadas que eu? Perguntou, beijando o topo da cabeça de Sofia. O tio Roberto? Ela respondeu inocentemente. Mas a mamãe disse que ele só pode vir quando você não está. Por quê, papai? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo me olhou com uma expressão que não consegui decifrar, mas que me fez sentir como se o chão estivesse se abrindo debaixo dos meus pés. É que o tio Roberto trabalha muito, filha, consegui dizer, com a voz estranhamente aguda. Quando o papai está em casa, geralmente é fim de semana, e o tio Roberto está trabalhando. Eduardo continuou me olhando por mais alguns segundos, depois se abaixou para ficar na altura de Sofia.
Sabe de uma coisa, princesa? Que tal convidarmos o tio Roberto para jantar conosco no sábado? Assim, vocês duas podem se divertir. E eu posso conhecer melhor esse contador de histórias. Sofia bateu palmas, animada. Eu senti náusea. Que ideia boa, papai! Posso ligar para ele agora? Claro que pode, Eduardo respondeu. Mas seus olhos não saíram dos meus. Na verdade, que tal se a mamãe ligar? Ela deve ter o telefone dele decorado, não é, amor? A forma como ele disse decorado me fez entender que alguma coisa havia mudado definitivamente. Eduardo desconfiava. Talvez não soubesse de tudo ainda, mas desconfiava o suficiente para começar a investigar. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Eduardo se sentou na cama ao meu lado e segurou minha mão. Seu toque era carinhoso, mas eu podia sentir a tensão. Maria Cristina, ele disse suavemente, você sabe que pode conversar comigo sobre qualquer coisa, não sabe? Claro, respondi, tentando manter a voz firme. É que eu tenho notado você meio distante ultimamente, mais nervosa, e essa história do Roberto sempre aparecer quando eu não estou bem. É um pouco estranha, não acha? Meu coração estava disparado, mas forcei um sorriso. Eduardo, você está imaginando coisas. O Roberto é nosso amigo, padrinho da Sofia. Não há nada demais. Ele assentiu, mas percebi que não estava convencido. Você tem razão. Desculpe se estou sendo paranoico. É que eu te amo tanto que fico com medo de te perder. Suas palavras me atingiram como um soco no estômago. Eu estava traindo a confiança do homem que me amava incondicionalmente, que havia me dado tudo o que eu precisava para reconstruir minha vida. Você não vai me perder, disse, e naquele momento quis desesperadamente que fosse verdade. Mas no fundo eu sabia que as mentiras têm pernas curtas, e que mais cedo ou mais tarde, toda a verdade vem à tona. O jantar com Roberto foi marcado para o sábado seguinte, e eu passei a semana inteira em estado de pânico. Como íamos conseguir fingir que éramos apenas amigos depois de anos de intimidade? Como Roberto reagiria a um interrogatório disfarçado de Eduardo? Como eu manteria a compostura, vendo os dois homens que amava sentados à mesma mesa, um suspeitando do outro? Na sexta-feira à noite liguei para Roberto para avisá-lo sobre o jantar e orientá-lo sobre como devíamos nos comportar. Roberto, escuta bem, disse, falando baixo no telefone enquanto Eduardo assistia televisão na sala. Amanhã você precisa agir como se fôssemos apenas amigos. Nada de olhares especiais, nada de toques demorados, nada que possa despertar suspeitas. Você acha que ele suspeita de alguma coisa? Roberto perguntou. E podia ouvir a preocupação em sua voz. Eu não sei. Talvez ele anda fazendo perguntas estranhas, chegando mais cedo em casa, conferindo coisas. Maria Cristina. Roberto me interrompeu. Talvez seja a hora de... Não, eu disse rápido demais. Não é hora de nada. Nós só precisamos ter mais cuidado, mas quando desliguei o telefone, minhas mãos estavam tremendo, porque, no fundo, eu sabia que Roberto estava certo. Era hora de escolher. E eu não fazia ideia de como faria essa escolha sem destruir tudo o que havia construído. O sábado chegou com um tempo nublado que combinava perfeitamente com o meu estado de espírito. Passei o dia inteiro cozinhando, limpando a casa, arrumando a mesa, tentando manter as mãos ocupadas para não enlouquecer de ansiedade. Eduardo estava estranhamente solícito, me ajudando mais do que costume, fazendo comentários sobre como seria bom conhecer melhor o Roberto. Quando Roberto chegou, às 7 da noite em ponto, carregando flores para mim e um brinquedo para Sofia, eu senti como se o mundo fosse desabar. Ele estava lindamente arrumado, com uma camisa social branca e calça social preta, cabelos penteados com cuidado. Mas eu podia ver um nervosismo em seus olhos, a forma como suas mãos tremiam levemente quando me entregou as flores. Eduardo, ele disse, estendendo a mão para meu marido, obrigado pelo convite. A sua família sempre foi muito especial para mim. Imagine, Roberto, Eduardo respondeu, apertando a mão dele com força. Quem precisa agradecer sou eu. Pelo que a Maria Cristina me conta, você tem sido um grande apoio para nossa família. E foi ali, naquele aperto de mão entre os dois homens da minha vida, que soube que tudo estava prestes a mudar. Para sempre. O jantar começou de forma aparentemente normal. Sofia estava radiante por ter o tio Roberto em casa, com toda a família junta. Pedro
e Pedro e Ana Luísa, agora com 15 e 13 anos, conversavam animadamente sobre escola e amigos. Eu servi o frango assado que havia preparado, tentando manter as mãos firmes enquanto colocava os pratos na mesa. Eduardo estava sendo o anfitrião perfeito, simpático, interessado, fazendo perguntas aparentemente inocentes sobre a vida de Roberto. Mas eu conhecia aquele tom de voz. Era o mesmo que ele usava quando negociava contratos difíceis na metalúrgica, menos cordial na superfície, mas calculista por baixo. Então, Roberto, Eduardo disse, enquanto cortava a carne, a Maria Cristina me conta que vocês se conheceram no escritório do advogado. Você estava resolvendo questões do seguro da sua falecida esposa, não é? Isso mesmo, Roberto respondeu. E notei que ele estava comendo muito devagar, como se cada garfada fosse um esforço. Foi um período muito difícil da minha vida. Sua esposa foi uma das únicas pessoas que me tratou com gentileza naqueles dias. Imagino como deve ter sido doloroso, Eduardo continuou, servindo vinho para todos. Perder alguém que amamos é devastador. Você deve ter ficado muito sozinho. Fiquei, Roberto admitiu, e seus olhos encontraram os meus por uma fração de segundo, mas aos poucos fui reconstruindo minha vida. Encontrei pessoas especiais que me ajudaram nesse processo. Sofia, alheias às tensões dos adultos, se inclinou para Roberto. Tio Roberto, conta aquela história do cachorro que falava para o papai. Roberto sorriu, e por um momento, sua atenção pareceu diminuir. Começou a contar uma das suas histórias inventadas, fazendo vozes engraçadas que fizeram as crianças rirem. Eduardo observava tudo com atenção, notando como Roberto interagia naturalmente com Sofia, como conhecia perfeitamente os gostos dela, como sabia exatamente quando parar a história para ela não se empolgar demais. Você é muito bom com crianças, Eduardo comentou quando Roberto terminou a história. Nunca pensou em ter filhos próprios? A pergunta atingiu Roberto como um tiro. Vi sua mandíbula se contrair, seus dedos apertarem o guardanapo com força. Minha esposa e eu tentamos por anos, ele disse, com a voz ligeiramente trêmula. Não foi possível. Depois que ela morreu, nunca encontrei alguém com quem pudesse reconstruir uma família. Que pena, Eduardo disse, mas havia algo em seu tom que me fez arrepiar. Família, tudo na vida. Não há nada mais importante que proteger quem amamos. O jantar continuou com uma tensão crescente, que apenas eu e Roberto parecíamos sentir. Eduardo contou histórias sobre suas viagens de negócios, perguntou sobre o trabalho de Roberto na concessionária, elogiou minha comida repetidas vezes. Tudo aparentemente normal, exceto pelos olhares que ele me lançava quando pensava que eu não estava vendo. Olhares analíticos, como se estivesse estudando meu comportamento. Depois da sobremesa, enquanto eu recolhia os pratos, Eduardo sugeriu que ele e Roberto fossem conversar na varanda enquanto tomavam um uísque. Meu sangue gelou. Não precisa, amor, eu disse rapidamente. O Roberto deve estar cansado. Talvez seja melhor. Nonsense, Eduardo interrompeu, sorrindo de uma forma que não alcançou seus olhos. Homens precisam conversar entre homens às vezes. Não é mesmo, Roberto? Roberto não teve escolha senão aceitar. Vi os dois saírem para a varanda dos fundos, Eduardo carregando uma garrafa de uísque e 2 copos. Através da janela da cozinha, enquanto lavava a louça com mãos trêmulas, podia vê-los conversando, mas não conseguia ouvir o que diziam. A conversa durou quase 1 hora. Durante todo esse tempo, senti como se estivesse segurando a respiração. Pedro e Ana Luísa subiram para seus quartos para fazer lição de casa. Sofia adormeceu no sofá da sala, assistindo desenho animado. E eu continuei na cozinha, fingindo que estava organizando armários, mas na verdade, espionando a conversa na varanda. Quando finalmente voltaram para dentro, Roberto estava visivelmente abalado. Seu rosto tinha uma palidez que me assustou. Bom, acho que está na hora de eu ir embora, ele disse, evitando olhar diretamente para mim. Obrigado pelo jantar maravilhoso, Maria Cristina. Eduardo, foi um prazer conversar com você. O prazer foi todo meu, Eduardo respondeu, e havia algo definitivo em sua voz. Espero que possamos nos ver mais vezes em breve. Roberto! Se despediu das crianças rapidamente e saiu. Eu o acompanhei até o portão,
sob o pretexto de trancar a entrada, e consegui trocar algumas palavras sussurradas com ele. O que ele disse para você? Perguntei, desesperada. Depois Roberto murmurou, entrando no carro. Não posso falar agora. Voltei para dentro com o coração aos pulos. Eduardo estava na cozinha, lavando os copos de uísque, com uma calma que me pareceu ameaçadora. Conversa boa? Perguntei, tentando soar casual. Muito esclarecedora, ele respondeu, sem me olhar. O Roberto é um homem interessante, sabe muita coisa sobre nossa família. Senti um frio no estômago. Como assim? Eduardo finalmente me olhou, e havia algo em seus olhos que eu nunca havia visto antes. Ele sabe o aniversário das crianças de cor. Sabe qual é a cor favorita da Sofia? Qual é a matéria que o Pedro mais gosta na escola? Que perfume você usa? Sabe que você tem uma pinta pequena no ombro esquerdo que só fica visível quando usa regata. Meu mundo começou a desabar. Eduardo, eu posso explicar. Também sabe que você tem medo de trovão desde criança, que sua música favorita é Evidências do Chitãozinho e Chororó, e que você chora sempre que assiste Ghost. Eduardo continuou, sua voz ficando mais dura a cada palavra. Coisas que um simples amigo da família não deveria saber com tanto detalhe. Comecei a tremer. Nós somos amigos há anos. É normal que... Chega, Eduardo gritou, batendo o punho na pia. O barulho ecoou pela cozinha silenciosa. Chega de mentiras, Maria Cristina. Você acha que eu sou idiota? Nunca havia visto Eduardo gritar. Em 10 anos de casamento, mesmo nos nossos piores momentos, ele sempre havia sido controlado, racional. Vê-lo daquele jeito, com o rosto vermelho de raiva, os olhos brilhando de uma forma assustadora, me fez perceber que não havia mais volta. Há meses eu venho notando coisas estranhas. Ele continuou, caminhando de um lado para outro da cozinha como um animal enjaulado. Os recibos de combustível, suas saídas misteriosas, a forma como você fica nervosa quando eu chego em casa mais cedo. E hoje, vendo vocês dois juntos, ele parou na minha frente, me encarando com uma intensidade que me fez querer encolher e desaparecer. A forma como ele olha para você não é como um amigo olha, Maria Cristina. É como um homem apaixonado, olha para a mulher que ama. E a forma como você olha para ele, Deus do céu, como eu pude ser tão cego? As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Eduardo, por favor, me deixe explicar. Explicar o quê? Ele perguntou, com uma amargura na voz que me partiu o coração. Há quanto tempo vocês estão me traindo? Desde quando você está vivendo essa farsa comigo? Não é uma farsa, solucei. Eu te amo, Eduardo. Eu sempre te amei. Ama. Ele gritou novamente. Como você pode dizer que me ama enquanto está tendo um caso com outro homem? Enquanto está fazendo de mim um palhaço na frente dos meus próprios filhos? Não é assim. Tentei explicar, mas as palavras saíam embaralhadas entre os soluços. É complicado, você não entende. Então me explica. Ele exigiu. Me explica como uma mulher pode amar 2 homens ao mesmo tempo. Me explica como você conseguiu dormir ao meu lado todas essas noites, sabendo que estava me traindo. Foi então que cometi o erro que selaria meu destino. Na minha desespero para fazê-lo entender, deixei escapar a verdade mais perigosa de todas. A Sofia pode ser filha dele, disse entre lágrimas, e as palavras saíram como uma confissão torturada. Eu não sei de quem ela é, Eduardo. Eu não sei. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eduardo ficou me olhando como se eu fosse uma completa estranha. Como se os 10 anos de casamento tivessem sido apagados de uma hora para outra. Seu rosto passou por uma sequência de emoções: choque, dor, raiva, desgosto e, finalmente, uma frieza, que me gelou até os ossos. A Sofia pode não ser minha filha, ele repetiu, e sua voz saiu como um sussurro mortal. A menina que eu criei, que eu amo como minha própria vida, pode ser filha do homem que estava sentado na minha mesa há meia hora, bebendo meu uísque e sorrindo na minha cara. Eduardo, por favor. Cala a boca! Ele rugiu, e dessa vez seu grito foi tão alto que ouvi Sofia se mexer no sofá da sala. Não diz mais uma palavra. Nem uma palavra. Ele encostou na parede da cozinha e passou as mãos pelo rosto, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo. Quando finalmente falou novamente, sua voz estava baixa, controlada e 1000 vezes mais assustadora. Quantos anos, Maria Cristina? Quantos anos você ficou me fazendo de idiota? 6 anos, sussurrei.
mal conseguindo falar. 6 anos, ele repetiu, balançando a cabeça. 6 anos fingindo que me amava. 6 anos dormindo comigo e com ele. 6 anos fazendo eu criar uma filha que pode nem ser minha. Ela é sua filha em todos os sentidos que importam. Tentei argumentar. Você que a ensinou a andar, a falar, você que... Não, ele explodiu novamente. Não tenta justificar o que você fez. Não existe justificativa para isso. Não existe perdão para isso. Eduardo caminhou até a geladeira e tirou uma cerveja. Abriu com movimentos mecânicos e bebeu metade da garrafa de uma vez. Quando falou novamente, havia uma calma terrível em sua voz. Amanhã você vai sair desta casa. Ele disse, sem me olhar. Vai levar suas coisas e sumir da minha vista. Não quero mais ver sua cara. Eduardo. As crianças ficam comigo. Ele me cortou. Pedro e Ana Luísa são meus filhos de verdade. E a Sofia, bem, até eu descobrir se ela é minha filha biológica, ela também fica comigo. Sentiu o mundo desabar completamente. Você não pode fazer isso. Eu sou mãe delas. Você é uma mentirosa, ele disse, finalmente me encarando. Uma mentirosa que destruiu nossa família. Você acha que eu vou deixar você continuar prejudicando essas crianças? Por favor, implorei, me aproximando dele. Nós podemos conversar, tentar resolver isso, eu posso terminar com o Roberto, nós podemos fazer terapia. Eduardo riu, mas não havia humor nenhum naquele som. Resolver? Maria Cristina, você me traiu por 6 anos. 6 anos. Você fez eu criar uma filha que pode ser de outro homem. Você mentiu para mim todos os dias durante 6 anos. Que parte disso você acha que pode ser resolvida? Eu cometi um erro, chorei, um erro terrível, eu sei, mas eu sempre te amei. Mesmo com o Roberto, eu sempre te amei. Se você me amasse, ele disse, com uma dor profunda na voz, jamais teria feito isso comigo. Jamais. Naquela noite, Eduardo dormiu no quarto de hóspedes. Eu passei a noite inteira acordada, chorando, tentando encontrar uma forma de consertar o que havia quebrado. Mas no fundo, eu sabia que havia ultrapassado uma linha que não tinha volta. Na manhã seguinte, quando desci para a cozinha, Eduardo já estava vestido e pronto para sair. Havia 2 xícaras de café na mesa, mas apenas uma estava sendo usada. Eu falei com meu advogado. Ele disse, sem me cumprimentar, os papéis do divórcio ficarão prontos na segunda-feira. Você tem até quarta-feira para sair de casa. Eduardo. E mais uma coisa, ele me interrompeu, pegando a pasta de trabalho. Eu também falei com o Roberto ontem à noite. Meu coração parou. Falou com ele. Como? Eduardo sorriu. Mas era um sorriso cruel. Liguei para ele depois que você foi dormir. Tivemos uma conversa muito interessante. Sabe o que descobri? Que vocês não são apenas amantes. Vocês são cúmplices. Não entendo. O Roberto sabia que eu era seu marido desde o primeiro dia. Eduardo disse. E suas palavras me atingiram como tapas no rosto. Ele sabia e mesmo assim decidiu seduzir a esposa de outro homem. E sabe que mais? Ele também desconfia que a Sofia é filha dele. Meu mundo desabou completamente. Roberto nunca havia me contado que suspeitava da paternidade de Sofia. Nunca havia mencionado que sabia sobre Eduardo desde o início. Vocês 2 me fizeram de idiota. Eduardo continuou, pegando as chaves do carro. Mas agora acabou a palhaçada. Vocês queriam tanto ficarem juntos, agora podem ficar. Mais longe de mim e longe das minhas filhas. As crianças são minhas também. Eram. Ele corrigiu, até você escolher destruir nossa família. Eduardo saiu batendo a porta, me deixando sozinha na cozinha com o cheiro de café frio e o eco das palavras mais dolorosas que já havia ouvido na vida. Foi então que comecei a perceber que minha punição estava apenas começando. 2 horas depois, Pedro e Ana Luísa desceram para o café da manhã. Eduardo havia saído cedo, Sofia ainda dormia. Era a primeira vez em anos que eu ficaria sozinha com meus filhos mais velhos para contar a verdade mais difícil das nossas vidas. Mãe, Pedro disse, notando meus olhos inchados de chorar, aconteceu alguma coisa. Vocês brigaram? Sentei na mesa com eles e tentei encontrar palavras para explicar o inexplicável. Crianças, comecei, com a voz trêmula, o papai e eu vamos nos separar. Ana Luísa derrubou a colher no chão.
Como assim, se separar? Eu cometi erros muito graves, disse, tentando ser honesta, sem destroçar completamente a imagem que eles tinham de mim. Erros que machucaram muito o papai Eduardo. E agora ele não consegue mais me perdoar. Que tipo de erros? Pedro perguntou. E havia uma suspeita em sua voz que me fez perceber que ele, aos 15 anos, já entendia mais sobre relacionamentos do que eu gostaria. Antes que eu pudesse responder, Sofia apareceu na cozinha, ainda de pijama, cabelos bagunçados, segurando o ursinho que Roberto havia dado para ela no último aniversário. Cadê o papai? Ela perguntou, se aproximando de mim. Naquele momento, olhando para o rosto inocente da minha filha de 5 anos, que compreendia a verdadeira dimensão do que havia feito. Não tinha destruído apenas meu casamento. Havia destruído a segurança, a estabilidade e a felicidade de 3 crianças que não tinham culpa nenhuma das minhas escolhas. E o pior ainda estava por vir. Nos 3 dias que se seguiram àquela noite terrível, descobri o que significava estar verdadeiramente sozinha no mundo. Eduardo cumpriu sua palavra com uma frieza cirúrgica. Na segunda-feira, os papéis do divórcio chegaram via cartório. Na terça, ele mudou as senhas de todas as nossas contas bancárias conjuntas. Na quarta, quando voltei do trabalho, porque sim, eu ainda tinha que trabalhar no meio de todo aquele caos, encontrei minhas roupas empacotadas em malas na varanda. Mas o que mais me doeu não foram as malas ou os papéis oficiais. Foi o silêncio das crianças. Pedro e Ana Luísa mal conseguiam me olhar nos olhos. Eduardo havia contado a verdade para eles, uma versão editada, mas ainda assim devastadora. Eles sabiam que eu havia traído o homem que consideravam pai, que havia mentido para toda a família durante anos. A decepção nos rostos deles era mais dolorosa que qualquer grito de Eduardo. Sofia, minha pequena Sofia, era a única que ainda corria para meus braços quando chegava em casa. Mas até mesmo ela começou a perguntar por que o papai estava sempre bravo com a mamãe. E por que eu chorava? Tanto Roberto, o homem por quem havia arriscado tudo, simplesmente desapareceu. Tentei ligar para ele dezenas de vezes nos primeiros dias após a descoberta, mas seu telefone estava sempre desligado. Fui até a concessionária onde ele trabalhava e me disseram que ele havia pedido demissão por motivos pessoais. Passei pela casa dele, um pequeno apartamento que eu conhecia bem menos, e encontrei uma placa de aluga-se na porta. Roberto havia fugido, havia me abandonado no momento em que eu mais precisava dele, quando meu mundo estava desabando e eu precisava de alguém que me ajudasse a juntar os pedaços. O homem que dizia me amar para sempre tinha desaparecido como fumaça na primeira dificuldade real. Foi Cristina, a vizinha fofoqueira que havia plantado a primeira semente de suspeita. Quem me contou que Roberto havia sido visto colocando malas no carro na manhã depois do confronto com Eduardo? Coitada de você, Maria Cristina, ela disse. E pela primeira vez, em anos havia genuína compaixão em sua voz, em vez de malícia. Os homens são todos iguais, na hora da diversão estão todos presentes. Mas quando a coisa aperta, mudei-me para um pequeno apartamento do outro lado da cidade, o único que consegui pagar com meu salário de secretária. Era um lugar minúsculo, com infiltração no teto e um cheiro permanente de umidade que nunca consegui eliminar completamente. Levei apenas o essencial: algumas roupas, alguns livros, a foto das crianças, pequenas que Eduardo me permitiu levar. As primeiras semanas foram um inferno de solidão e arrependimento. Eu acordava todas as manhãs esperando ouvir o barulho das crianças se arrumando para a escola, esperando sentir o cheiro do café que Eduardo sempre preparava antes de sair para o trabalho. Em vez disso, encontrava apenas o silêncio pesado do meu apartamento vazio e a realidade cruel de que havia perdido tudo. O processo de divórcio foi rápido e impiedoso. Eduardo contratou o melhor advogado da cidade, enquanto eu mal conseguia pagar por uma consulta com um advogado público. Ele apresentou evidências da minha conduta inadequada, fotos que um detetive particular havia tirado de mim e Roberto em restaurantes, cópias dos recibos de combustível, depoimentos de pessoas que haviam nos visto juntos. Perdi a guarda das crianças, todas elas. Eduardo argumentou que eu havia demonstrado instabilidade moral e emocional e que seria prejudicial ao desenvolvimento das menores manter contato regular comigo. O juiz, um homem idoso de expressão severa,
concordou. Recebi direito a visitas supervisionadas uma vez por mês, sempre na presença de uma assistente social. Mas a parte mais cruel da vingança de Eduardo ainda estava por vir. 2 semanas depois do divórcio ter sido finalizado, recebi uma intimação judicial. Eduardo estava exigindo um teste de DNA para comprovar a paternidade de Sofia e mais, estava me processando por danos morais e materiais pelo que ele chamou de fraude matrimonial. Fraude matrimonial, explicou meu advogado público, um rapaz jovem e inexperiente que parecia mais nervoso que eu. É quando uma pessoa induz outra ao casamento através de mentiras ou omissões graves. No caso, o senhor Eduardo alega que você o enganou, fazendo-o acreditar que era uma esposa fiel e que a filha de vocês era biologicamente dele. Mas eu nunca disse que a Sofia era dele. Com certeza, protestei. Eu simplesmente não disse que poderia ser de outro. Isso é omissão. O advogado respondeu, ajeitando os óculos nervosamente. E no contexto de um casamento, pode ser considerado fraude. O senhor Eduardo está pedindo indenização por todos os gastos que teve com a criança ao longo de 5 anos, menos médicos. Escola, roupas, alimentação, tudo. O valor era astronômico, mais de R$ 200 mil. Dinheiro que eu jamais teria na vida inteira. O teste de DNA foi realizado 3 meses depois. Eu, Eduardo e Sofia fomos ao laboratório numa manhã de terça-feira, que ficará gravada na minha memória para sempre. Sofia, agora com 6 anos, não entendia por que precisávamos fazer exames quando ninguém estava doente. Eduardo mal conseguia olhar para ela, menos a menina que havia criado como filha, que o chamava de papai, que tinha seu sobrenome. O resultado chegou por e-mail, numa sexta-feira chuvosa. Eu estava no trabalho, tentando me concentrar na digitação de um contrato, quando o telefone tocou. Era meu advogado, Maria Cristina. Ele disse. E pela gravidade da voz, eu soube que as notícias não eram boas. O resultado saiu. A Sofia, ela não é filha biológica do Eduardo. Desabei na cadeira. Uma parte de mim sempre soubera, mas ouvir aquilo oficialmente foi como receber um soco no estômago. Sofia era filha de Roberto. O homem que havia fugido covardemente era o pai biológico da minha filha. Tem mais, meu advogado continuou. O Eduardo está exigindo que você pague pensão alimentícia para ele. Como assim? Pensão para ele. Ele criou a Sofia por 5 anos, acreditando que ela era filha dele. Gastou dinheiro, tempo, amor. Agora que descobriu que foi enganado, quer que a verdadeira responsável, você, ressarça esses custos. É incomum, mas não é ilegal. Comecei a rir, uma risada histérica, desesperada, que chamou a atenção de todos no escritório. Eu estava sendo processada para pagar pensão ao meu ex-marido pela filha que ele havia criado, enquanto o verdadeiro pai havia desaparecido sem deixar rastros. As coisas pioraram quando descobri que Eduardo não havia parado por aí. Ele usou toda a sua influência na cidade para destruir minha reputação profissional. Começaram a circular histórias sobre minha conduta inadequada nos círculos empresariais. Clientes do escritório de advocacia onde eu trabalhava começaram a reclamar da minha presença. Em 6 meses, fui demitida. Eduardo também descobriu onde Roberto estava escondido. Soube disso através de Ana Luísa, que numa das raras visitas supervisionadas, comentou inocentemente que o papai disse que o tio Roberto foi embora para bem longe e que a polícia estava procurando ele. Meu sangue gelou. A polícia? Por quê? Ana Luísa, percebendo que havia falado demais, ficou em silêncio. Mas algumas semanas depois, através da minha rede de contatos que ainda funcionava, descobri a verdade. Eduardo havia processado Roberto também, não apenas por danos morais, mas por apropriação indébita e abandono de incapaz. Ele argumentou que Roberto, ao seduzir uma mulher casada, sabendo que estava destruindo uma família, havia se tornado responsável pelas consequências. E ao fugir, depois que Sofia foi provada ser sua filha biológica, havia cometido abandono de incapaz. Roberto foi encontrado em Mato Grosso, trabalhando numa oficina mecânica sob nome falso. Foi preso e trouxido de volta para responder aos processos. Quando o vi no tribunal,
Durante uma das audiências, ele estava irreconhecível, magro, barbudo, com os olhos de quem havia perdido toda a esperança. Nossos olhares se encontraram por alguns segundos, através da sala de audiência. Não havia mais amor ali, nem carinho, nem cumplicidade. Apenas duas pessoas destruídas pelas consequências das próprias escolhas, duas pessoas que haviam perdido tudo por um amor que não resistiu ao primeiro teste real. Eduardo, sentado do outro lado da sala, com seu advogado caro e seu terno impecável, observava tudo com uma satisfação fria que me fez entender que ele não havia terminado conosco. Ele queria nos ver completamente destruídos, queria que pagássemos por cada dia de humilhação que havíamos lhe causado. E estava conseguindo. Os próximos 2 anos foram um pesadelo de processos judiciais, dívidas crescentes e isolamento social. Perdi meu apartamento quando não consegui mais pagar o aluguel. Voltei a morar com minha mãe, uma senhora de 70 anos que me recebeu de volta, com amor, mas também com uma tristeza profunda por ver o que sua filha havia se tornado. Roberto foi condenado a pagar pensão para Sofia e indenização para Eduardo. Como não tinha dinheiro, seus poucos bens foram penhorados, e ele foi obrigado a entregar 60% do salário para cobrir as dívidas. Eu recebi uma condenação similar. Durante esses anos de luta judicial, vi minha filha apenas 12 vezes. 12 visitas supervisionadas de 2 horas cada, onde uma assistente social anotava cada palavra que dizíamos, cada gesto que fazíamos. Sofia cresceu me chamando de Maria Cristina, em vez de mamãe. Uma orientação que Eduardo havia dado, alegando que seria menos confuso para a criança. Pedro e Ana Luísa se recusaram a me ver durante quase 3 anos. Quando finalmente aceitaram o encontro, aos 18 e 16 anos respectivamente, mal conseguiam manter uma conversa comigo. Eu havia perdido não apenas a confiança deles, mas também os anos mais importantes de suas adolescências. Foi durante esse período de isolamento forçado que comecei a fazer terapia. Não por escolha própria, mas porque era uma exigência do juiz para que eu mantivesse o direito às visitas mensais com Sofia. Doutora Regina era uma mulher de maior-idade, cabelos grisalhos, que me ouvia sem julgamento, enquanto eu tentava entender como havia chegado àquele ponto. Nas primeiras sessões, tudo o que conseguia fazer era chorar e reclamar de como Eduardo estava sendo cruel, de como Roberto havia me abandonado, de como o mundo era injusto comigo. Maria Cristina, ela me disse numa dessas sessões: depois que terminei mais um desabafo sobre minhas perdas, você já parou para pensar no que você realmente perdeu? Como assim? Eu perdi tudo: meus filhos, minha casa, meu casamento. Não, ela me interrompeu suavemente. Você perdeu uma vida baseada em mentiras, uma vida onde você estava constantemente fingindo, se escondendo, vivendo com medo de ser descoberta. Isso é realmente uma vida que vale a pena ter? A pergunta me atingiu como um raio. Pela primeira vez em anos, parei de pensar apenas no que havia perdido e comecei a refletir no que realmente havia tido. Percebe que durante aqueles 6 anos de casamento com Eduardo, enquanto mantinha o relacionamento com Roberto, eu nunca havia sido verdadeiramente feliz. Estava sempre tensa, sempre preocupada, sempre calculando mentiras e criando álibis. Vivia numa montanha russa emocional constante, dividindo meu coração e minha mente de uma forma que me deixava exausta. Eu amava os dois, disse para a doutora Regina, numa sessão particularmente difícil. Ou você estava viciada no drama? Ela respondeu, viciada na adrenalina de viver uma vida dupla, na sensação de poder que vinha de controlar 2 relacionamentos, na validação de se sentir desejada por 2 homens ao mesmo tempo. Suas palavras me feriram profundamente, mas também acenderam uma luz no meu entendimento. Será que realmente havia sido amor? Ou havia sido egoísmo disfarçado de paixão? Levei meses para aceitar minha responsabilidade real no que aconteceu. Não apenas a traição. Isso era óbvio menos, mas a forma como havia manipulado 2 pessoas que me amavam. Como havia usado a confiança delas contra elas mesmas. Como havia colocado meus próprios desejos acima do bem-estar da minha família. Eduardo não era um monstro. Por querer
me punir. Ele era um homem profundamente ferido, que havia descoberto que sua vida inteira era uma mentira. Roberto não era um covarde por ter fugido. Ele era um homem que havia percebido que não estava preparado para enfrentar as consequências reais de suas escolhas. E eu era uma mulher que havia escolhido a ilusão em vez da realidade, que havia preferido viver uma mentira confortável a enfrentar verdades difíceis sobre mim mesma. A verdadeira mudança começou quando parei de me ver como vítima e comecei a me ver como responsável. Aos poucos, comecei a reconstruir minha vida, mas dessa vez sobre base sólida. Consegui um emprego como recepcionista em uma clínica médica do outro lado da cidade, onde ninguém conhecia minha história. O salário era baixo, mas honesto. Aluguei um quartinho simples, mas limpo. Comecei a pagar minhas dívidas centavo por centavo. Mais importante, comecei a ser honesta, completamente, dolorosamente honesta. Primeiro, comigo mesma, depois com as pessoas ao meu redor. Quando Pedro me procurou, aos 20 anos, querendo entender finalmente o que havia acontecido com nossa família, eu não menti para protegê-lo ou para me fazer parecer melhor. Contei a verdade toda, assumindo meus erros, sem tentar justificá-los. Mãe, ele disse, depois de me ouvir por 2 horas. Por que você fez isso conosco? Porque eu era egoísta, respondi. Porque queria ter tudo ao mesmo tempo: segurança e paixão, estabilidade e aventura. E porque não tive coragem de fazer escolhas difíceis quando deveria ter feito. Ele chorou naquele dia. Choramos juntos, mas pela primeira vez em anos, conseguimos ter uma conversa real, sem mentiras, sem fingimentos. Ana Luísa demorou mais para me perdoar. Quando finalmente aceitou me ver, aos 18 anos, estava prestes a se casar. Queria que eu soubesse que sua vida havia seguido em frente, que ela havia encontrado um amor verdadeiro, baseado em honestidade e respeito. Eu aprendi com os seus erros, mãe. Ela me disse. Aprendi que não existe amor sem honestidade, e que machucar as pessoas que amamos é a coisa mais cruel que podemos fazer. Sofia foi a mais difícil. Quando completou 12 anos, Eduardo finalmente permitiu que ela decidisse se queria manter contato comigo. Ela escolheu me ver, mas nossa relação teve que ser reconstruída do zero. Para ela, Eduardo sempre seria seu pai verdadeiro, o homem que a criou, que esteve presente, que nunca a abandonou. Por que você mentiu sobre quem era meu pai verdadeiro? Ela me perguntou numa das nossas conversas. Porque eu estava com medo, admiti. Medo de perder a família que eu amava, medo de enfrentar as consequências das minhas escolhas, mas principalmente, medo de não ser amada se as pessoas soubessem quem eu realmente era. Sofia pensou por um longo tempo antes de responder. Eu acho que você seria mais amada se fosse sempre verdadeira. Mentiras machucam mais que verdades. Sabia que ela estava certa. Hoje, 15 anos depois daquele jantar fatídico que mudou tudo, posso dizer que aprendi a viver em paz comigo mesma. Não foi fácil, não foi rápido, e o preço foi altíssimo. Perdi anos preciosos com meus filhos, destruí um casamento que poderia ter sido salvo com honestidade, e carreguei uma culpa que quase me destruiu. Mas também aprendi coisas que jamais teria aprendido se tivesse continuado vivendo aquela mentira. Aprendi que amor verdadeiro não é possessão, é liberdade. Aprendi que felicidade construída sobre mentiras não é felicidade real. Aprendi que às vezes precisamos perder tudo para descobrir quem realmente somos. Eduardo se casou novamente 3 anos depois do nosso divórcio. Soube que é feliz, que encontrou alguém que o ama de verdade, sem jogos, sem mentiras. Fico genuinamente feliz por ele, embora ainda sinta uma pontada de tristeza quando penso no que poderíamos ter tido. Se eu tivesse tido coragem de ser honesta desde o início. Roberto desapareceu novamente depois que cumpriu suas obrigações legais. Não sei onde está, não procuro saber. Às vezes penso se ele aprendeu as mesmas lições que eu, se conseguiu encontrar paz, ou se ainda está fugindo de si mesmo. Meus filhos hoje são adultos independentes. Pedro é engenheiro, Ana Luísa é professora, Sofia está na faculdade estudando psicologia menos inspirada. Ela diz, por querer entender como as famílias se quebram e como podem ser curadas. Todos mantêm contato comigo, cada um no seu ritmo, cada um na medida de suas possibilidades emocionais. Não somos uma família
tradicional. Somos pessoas que compartilham uma história dolorosa, mas que escolheram continuar se amando apesar dessa dor. E isso, descobri, pode ser ainda mais valioso que uma família perfeita construída sobre mentiras. Para vocês que estão me ouvindo agora, que talvez estejam vivendo suas próprias mentiras, seus próprios segredos, deixo este conselho que aprendi da forma mais dolorosa possível. A verdade sempre vem à tona, sempre. E quanto mais tempo você demora para contá-la, mais doloroso é quando ela finalmente emerge. Se você está traindo alguém que ama, pare. Se você está vivendo uma vida dupla, escolha. Se você está machucando pessoas inocentes com suas mentiras, tenha coragem de parar e assumir as consequências. Porque no final, descobri que é melhor ser odiada por quem você realmente é do que ser amada por quem você está fingindo ser. É melhor enfrentar uma verdade dolorosa do que viver uma mentira confortável. E é melhor perder tudo sendo honesta do que manter tudo sendo falsa. A vida me ensinou que segundas chances existem, mas apenas quando temos coragem de admitir nossos erros e trabalhar para repará-los. Não existe atalho para a redenção. Não existe maneira fácil de consertar o que quebramos, mas existe esperança. Sempre existe esperança. Para quem tem coragem de olhar para si mesmo no espelho e assumir total responsabilidade por suas escolhas. Hoje, aos 62 anos, posso dizer que sou uma pessoa melhor do que era aos 32. Mais honesta, mais corajosa, mais íntegra. Paguei um preço altíssimo para aprender essas lições, mas não me arrependo de tê-las aprendido. Porque finalmente, depois de todos esses anos, consegui algo que nunca tive durante aqueles 6 anos de mentiras: paz de espírito. E essa paz, descobri, vale mais que qualquer mentira confortável que eu poderia ter continuado vivendo. Obrigada por me escutarem. Obrigada por me permitirem dividir com vocês a história mais dolorosa da minha vida. Espero que minha experiência possa servir de alerta, de reflexão ou talvez apenas de companhia para quem está enfrentando suas próprias batalhas. Lembrem-se, vocês sempre têm uma escolha. Escolham a verdade. Escolham a coragem. Escolham a integridade, mesmo que seja a escolha mais difícil de suas vidas. Um beijo no coração de cada um e que Deus abençoe vocês todos.